Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua cartomante, sim, porém, contadora de histórias. Sim, aqui é o canal da contadora de histórias, né? Vamos dar, vamos colocar os pingos nos is. Hoje eu vim trazer uma das histórias que vocês mais gostam, que é a cartomante lobisomem, a Esmeralda. Nós estamos refazendo, para quem não sabe, nós estamos refazendo algumas histórias antigas, porque eu acredito que tenha melhorado um pouco a narrativa. O microfone melhorou bastante, então repassar as histórias vai fazer bem para nossa alma, concordam? Vamos lá. Sabe o que eu gostaria de saber? Aproveitando que a gente está falando sobre Esmeralda, ela mandou duas mensagens interessantíssimas sobre Maledite. Aham, ela mandou duas mensagens super interessantes. Eu acredito que vocês vão gostar. Porém, no entanto, todavia, contudo, eu preciso que vocês me falem. Podemos colocar Maledites by Esmeralda aqui? O que vocês acham? Aqui não, né? Seria no outro quadro, na sexta-feira, lindíssima, maravilhosa, onde tem os quadros de Maledite. Olha, não tem histórias mais macabras de Maledite do que uma cigana. Vai por mim. Vai por mim, acredite. E não é aquelas histórias que. Bom, tem de tudo, né? Não posso falar que não vai ter, porque de repente, no meio das histórias, eis que surge uma múmia sem cabeça. Bom, vamos lá. Por favor, coloca nos comentários o que vocês acham. Eu vou até abrir uma enquete, tanto aqui como na rede vizinha, que eu quero saber a opinião de vocês. Combinado? Sentem-se confortavelmente no seu. Opa, peraí. Caiu de paraquedas aqui? Não tem importância, seja bem-vindo. Eu sou a Débora, sou a sua contadora de histórias e eu vou contar aqui uma história que a gente gosta muito, que é de uma ciganinha bem teimosa, da qual ela se apaixonou perdidamente por um lupino lindo, maravilhoso, lindão. Combinado? Agora sim, sentem-se confortavelmente em suas poltronas, em seus sofás, fique à vontade, toma alguma coisa e, claro, um fonezinho de ouvido, né? Porque tem pimenta nesse angu. Pode ter certeza disso, claro. E a história começa mais ou menos assim: A Cartomante e o Lobisomem, capítulo 61, Esmeralda. O dia estava quente como sempre. Ah, Manaus é sempre quente e úmido. Estávamos em temporada de Paritins. A cidade, cheia de turistas, apesar de ser um pouco mais distante de Paritins. Sim, Manaus estava lotado, realmente. E automaticamente o acampamento estava cheio. Sempre cheio de fregueses, além de clientes de fora. Nós tínhamos nossos clientes cotidianos e os clientes de fora. Naquele dia eu tinha atendido, por exemplo, 13 pessoas. 13 pessoas saíram felizes do meu atendimento, e isso me deixava extremamente satisfeita. Eu estava caminhando até o meu trailer, depois de um dia longo de trabalho, cansativo, mas satisfatório. Era noite de casamento de uma prima e eu queria trocar de roupa adequadamente, para seguir até a roda cigana, já que estava acontecendo naquele momento. Como sempre, eu estava atrasada. Ah, para variar. Estava cansada. Sim, foram 13 atendimentos, mas eu seguiria para dar a bênção ao casal. A ausência de um cigano em um casamento dos nossos significa falta de respeito, sabiam? Não somos pessoas normais que inventam desculpas para não ir em casamentos. Aqui no acampamento a presença é de suma importância. Então, eu iria. Já me preparando, né? Me preparando psicologicamente que eu iria sozinha. Samuel não iria comigo e nós todos sabemos o motivo.
Era noite e ele estava correndo. E eu já estava acostumada com as ausências noturnas dele. Os últimos meses me mostraram muito sobre isso. Ai, tudo bem, né? Não importa. O que importa é que nós estamos juntos. À noite, aliás, às noites, a maioria delas, Samuel precisava correr, como um lupino que era, com instintos de lupino. A transformação, a maioria deles consegue só à noite. Vocês sabiam que existem lupinos que transformam durante o dia? Mas são poucos, tá? No dia mais forte deles, do qual eu não sou autorizada a dizer, a transformação começa a partir do meio-dia. E conforme ia chegando a noite, ficava ainda mais forte. E era exatamente aquele dia. E eu compreendia. E eu aceitava como ele era: livre, lindo e grande. Muito grande para mim. Bom, Samuel não iria comigo, mas ele não esqueceu do casamento. Assim que entrei no trailer, eu vi uma caixa branca enorme sobre a cama. Eu sorri. Como eu disse, Samuel nunca esquece. Olhei para a caixa feito uma criança e abri, bem devagar. E a primeira coisa que apareceu foi um delicado papel em manteiga, branco, e um cheiro delicioso de mirra. Ele me conhece. Eu abri um lado do papel e depois o outro. E a imagem de um lindo vestido verde com detalhes em cristais delicadamente colocados sobre um corpete feito à mão. Peguei o vestido como se pega uma joia e eu parecia criança. Corri pro banho. Tomei meu banho assim rapidinho. Me enxuguei, me perfumei, afinal de contas eu ia experimentar o vestido. E eu corri para a cama onde havia colocado a joia, esticado para eu olhar melhor aquela obra-prima que Samuel me deu de presente. E a cada olhada que eu dava no vestido esticado sobre a cama, parecia ainda mais bonito, como se fosse possível. Vesti delicadamente a peça, fechando as costas com uma certa dificuldade, lamentando que Samuel não estava ali para me ajudar. Esticando aqui e ali, consegui fechar o zíper das costas. E eu me olhei no espelho. Eu estava linda, mesmo sem maquiagem, mesmo sem arrumar o cabelo. Depois de arrumar o cabelo e colocar apenas um batom vermelho, me olhei novamente. Estava perfeita. Ao sair do trailer, encontrei Magali e sua mãe, indo para a roda de dança cigana. Você está linda, Esmeralda, disse a mãe de Magali. Obrigado, vocês duas estão incríveis também. Sim, a Manu merece o melhor, gostamos demais dela, disse a mãe de Magali, referindo-se à noiva, tá? Me virei para Magali, olhei nos seus olhos sem julgar, sem questionar, sem pressionar. Apenas esperei ela dizer, porque eu sabia que ela ia dizer alguma coisa. Eu sentia que ela ia precisar de mim cedo ou tarde. Talvez fosse o momento. E ela então disse: Minha mãe quer que eu me consulte com você, mas eu não acho que seja o ideal e. E ela parou de falar, no meio da frase. Notei que ela estava um pouco angustiada. Magali tinha vindo para o nosso acampamento quando o líder do acampamento dela havia sido levado de arrasta para cima. O acampamento as acolheu. Magali me observava além de muitos outros. Isso me deixava meio insegura, sabe? E ela é linda, viu? Linda, absolutamente linda. Tem os olhos verdes expressivos e sempre tristes.
loira, assim como eu. E naquele momento os olhos estavam inchados, como se ela tivesse chorado. Mesmo assim, ela era linda. Ouvi que ela precisava de mim. Parei de caminhar, fiquei no meio de ambas e dei a mão para elas. Assim, juntas, como uma roda bem cigana, uma roda de três. Devagar, me posicionei e elas sentiram que eu estava em atendimento, ali, entre elas. E eu comecei a dizer: Magali, eu realmente deveria ter sido mais solista com você, então eu peço desculpas. Desde que chegaram aqui, eu só trabalho. E achava que era só isso. Isso que eu precisava da minha vida. Mas na verdade, o meu trabalho era uma fuga. Eu corria da minha realidade, da realidade que eu vivia. Eu sabia, de antemão, da morte do meu esposo, antes de acontecer. Então eu encarei o trabalho como fuga. Por isso eu sumia de tudo. Eu peço desculpas. Parei por um segundo, olhando de rabo de olho para ambas e notei que haviam lágrimas nos olhos de ambas. Eu havia conseguido chegar no coração delas com as minhas palavras. Então continuei. Aqui é o lar de vocês. Mas seu futuro, Magali, é a nossa salvação. Não sei o que houve no seu antigo acampamento, mas aqui corremos risco e vejo isso bem claro, que você será nossa salvação. Eu vi isso muito claro. Nosso acampamento precisa de você e você nos salvará. É que você ainda não encontrou o seu futuro companheiro. Mais alguns passos em silêncio, enquanto eu analisava as minhas palavras sobre elas. As minhas ouvintes, que continuavam em silêncio. Olhei para ambas. Elas continuavam comigo, porém de cabeça baixa, não falavam nada. Então continuei a dizer: Espero que entenda que seu futuro não está conosco, mas o nosso futuro está com você. Nós dependemos de você. Entenda isso. Mais um pouquinho de silêncio e ela não disse nada. E eu continuei. Você é a escolhida. Assim que decidir o seu destino, você verá que a nossa salvação está com você. Você está com o nosso destino. E o seu destino é na cidade, porém em outro acampamento. Seu sangue cigano sempre, sempre, sempre será cigano, mas o seu destino é um moreno alto, pele cor de jambo, cabelos rebeldes e tem o péssimo hábito do cigano. Ambas sorriam nervosamente quando eu disse esse último detalhe, fazendo com que finalmente elas perguntassem, entre elas no olhar. Como eu estava fora da conversa, entre olhares de mãe e filha, e eu resolvi perguntar: Vocês conhecem alguém assim? Não, mas eu recebi uma proposta de trabalho no centro da cidade. Mas para isso eu preciso abandonar o acampamento, disse Magali, ainda sobre lágrimas. Ah, eu entendo. E você pretende aceitar? Se seguir o seu destino, eu te dou uma quantidade de dinheiro para te ajudar. Mas não abandone por completo o acampamento. Permita que façamos parte de sua vida. Eu disse encarando Magali. E ela respondeu: Sim, eu entendi perfeitamente. Semana passada, recebi uma proposta de trabalho para estar numa loja de roupas, mas para isso, como eu disse, eu tenho que morar no centro da cidade. Então, eu já sabia minha resposta antes mesmo de você falar comigo. E eu neguei. Disse ela. Peguei a mão de ambas com carinho, fixei nos olhos de ambas e disse:
Nem que tenha que trabalhar em 2 empregos. Somos ciganas, não temos preguiça. Nunca tivemos preguiça de trabalhar. Assim que decidir, te dou um número pessoal e te oriento no que precisar, mesmo à distância. Nos abraçamos e acabamos de chegar na festa de casamento. A conversa com Magali me deixou com o coração leve. Ah, ela não tinha culpa da minha escolha de ter fugido dela. Eu sempre mergulhei no trabalho. Eu já tinha essa consciência. Ela não tinha culpa da morte de Jonathan. Ela não tinha culpa de nascer cigana sem o dom. Ela trabalhava no acampamento com limpeza e organização. Mas o futuro dela seria a nossa salvação. Disso eu tenho certeza. Eu só esperava ter tocado no coração dela. Só esperava ter passado a mensagem que recebi do Altíssimo para ela, naquele momento, que conforme ela pediu. E eu precisava que ela aceitasse e entendesse. Não tinha ela como uma vilã. Só me afasto das pessoas porque, na minha cabeça, eu erro em relação às pessoas. Bom, assim que chegamos na festa, abracei com carinho os noivos e segui para a roda de dança. Ali era o meu espaço, dentro do meu povo todo reunido, feliz pelo casamento cigano. Daria a união por 2 povos. Exatamente, 2 povos. E era um casamento de amor. Isso é tão bonito, né? O cheiro de sândalo, de mirra, de jasmim estava no ar, mas também senti o cheiro de almíscar, e era sinal que o meu Samuel estava próximo. Olhei rapidamente ao redor sem fixar em lugar algum e segui para cumprimentar os noivos mais uma vez. É costume cigano. A festa realmente estava linda. O crispar do fogo na fogueira, na madeira, a comida cigana, as músicas. Nossa, eu amo as músicas ciganas. Depois de um copo raso de suco de uva, me entreguei às danças. E só vi nesse momento que o vestido tinha uma profunda fenda do lado esquerdo. Sim, eu só notei quando eu comecei a rodopiar. A fenda se abriu, mostrando uma perna. E eu tinha uma escolha. Se segurasse a fenda, não dançaria direito. Então, dancei, com fenda aberta mesmo, com muito amor e muita entrega. Entrega profunda na música. A música terminou e logo começou outra, e mais outra, e mais outras. Após a dança com os noivos, a dança com o ancião, a danças e mais danças, às 23 horas a música cessou. Eu estava suada, mas feliz. Dança era uma terapia para mim. Eu estava indo até a mesa de bebidas, quando um rapaz se aproximou de mim. Esmeralda? Olhei para o rapaz. Era alto, muito alto, olhos e cabelos escuros, pele morena jambo. Sim, respondi encarando o rapaz. Quem é você? Eu sou Iago, primo do noivo. Ouvi falar muito de você. Ah, espero que tenha ouvido falar bem a meu respeito, disse brincando, porque eu tenho um gênio que não é fácil. Não, não, com certeza ouvi falar muito bem de você e lamento pelo seu esposo, disse Iago, com um sorriso respeitoso. Obrigado. Em que eu posso ajudar, senhor Iago? Quero convidar a você a vir ao meu acampamento, qualquer dia desses. Até seu acampamento? Eu perguntei. Sim. Você é viúva, segundo o seu líder, e eu sou o segundo líder do meu acampamento, filho do atual líder. Eu também sou viúvo. Às vezes você gostaria de ir lá, conosco, respondeu o belo rapaz. Ele era até bem apessoado, não vou mentir, mas meu coração já tinha dono.
Olhei bem no fundo dos olhos do rapaz e ele continuou. Talvez estar comigo realmente. E ele umedeceu os lábios. Ele era um homem muito bonito, como eu disse, estava bem na minha frente. Conhecia nossa cultura, conhecia nosso povo cigano, conhecia os meus preceitos e respeitava. Um homem único e viúvo. Como o destino me preparou uma bela surpresa trazendo Samuel, me tirando do profundo luto por Jonathan, meu primeiro marido. Samuel me trouxe de volta para a vida. Meu coração pertencia a Samuel. Como sou uma pessoa discreta, apesar de ser cigana, usar roupas coloridas, joias barulhentas, quase ninguém do meu povo sabia que eu tinha alguém. E agora eu estava ali recebendo uma proposta de união. Iago era nascido e criado cigano. Veio até mim com essa proposta de união. Por mais que eu amasse Samuel, eu me senti tocada com o convite daquele homem. Então eu respondi: Iago, agradeço o convite, mas me sinto na condição de te dizer que eu tenho alguém. Nossa, me desculpa. Me disseram que você não tinha ninguém. Não tem importância, eu compreendo. Eu sou uma pessoa muito discreta e quase ninguém do acampamento sabe sobre nós dois. Você ficaria chateada de me responder de qual acampamento ele é? Perguntou Iago, e eu engoli seco. Não poderia responder aquela pergunta àquele homem, que me tratava com tanto respeito até aquele momento, mas também deixar sem resposta ou mentir seria ainda pior, né? Então eu decidi dizer a verdade. Ele não é cigano. Eu disse, Iago, analisando as minhas feições. E as dele se fechou. Sim, ele não gostou. Está se relacionando com alguém que não é cigano e pretende casar com um gádio? Perguntou ele, com um tom mais baixo, como se fosse segredo. Sim, eu estou em um relacionamento com alguém que não é cigano. Então não é sério seu relacionamento com ele? Perguntou Iago. Eu já estava começando a me sentir desconfortável. Respirei fundo e mesmo assim me faltava o ar. Eu já estava sufocada daquela conversa. Mas ele não estava mentindo. Samuel não me disse nada a respeito de namoro. E eu considerava, mas até então aquele homem à minha frente estava interessado num relacionamento à moda cigana. O meu mundo girou por um segundo. Olhei ao redor procurando uma cadeira e bati o olho em uma sombra ao lado de uma árvore, próximo à tenda dos refrigerantes. Com os olhos brilhantes, fixos em mim, era Samuel. Vendo a imagem dele, eu fui voltando à realidade e eu vi que eu não estava sozinha. Ele estava ali. Como eu gostaria que ele estivesse na forma humana do meu lado. Como eu gostaria que ele estivesse me abraçando, me protegendo daquela situação naquele momento. Mas não, ele só estava ali, como lupino, atendendo os instintos de lupino dele e protegendo de alguma forma a mim. Iago, meu relacionamento com ele é sério, respondi. Então em breve você deixa o acampamento. Ele me cumprimentou e já ia saindo quando voltou. Quando começou esse relacionamento? Perguntou e eu respondi. Há algumas semanas. Entendo. Eu deveria ter vindo antes aqui. Baixou a cabeça e saiu. O ar ficou mais leve, eu não vou mentir. Tomei um copo cheio de suco e fui até o meu trailer. Tirei meu vestido, pensativa. Tomei meu banho, coloquei minha roupa para dormir. Deitei na cama, dormi. Acordei às 6 da manhã, com Samuel sentado
Ao canto do trailer. Bom dia, Sam. Eu disse, espreguiçando e sorrindo. Precisamos conversar, Esmeralda. Ele havia dito meu nome, completo. Não Esme, não meu amor, não meu anjo. Então eu imaginei que o assunto seria sério. Sentei na cama, bati com a mão delicadamente no colchão para ele sentar próximo, mas ele estava sério demais, como eu nunca tinha visto antes. Estava sentado no chão. Preferiu ficar no chão, no canto do trailer, vestindo apenas camiseta e bermuda. Ontem, eu vi você conversando com o rapaz. Sorri e confirmei com a cabeça. Acho que você deveria aceitar a proposta dele, disse Samuel. Eu ia protestar, quando ele levantou a mão para eu silenciar. E ele continuou. Ele é cigano. Seu povo precisa dele. E com você ao lado dele, vocês seriam uma potência. Ele finalizou a frase. Eu respondi com uma certa rispidez. E assim você se livra da sua amante? Perguntei, e os olhos dele haviam lágrimas caindo. Eu não tenho amante, eu só tenho você. Contudo, acho que deveria estar mais segura se você estivesse ele ao seu lado. Levantei da cama, o abracei com carinho por longo tempo. Assim que me afastei, olhei nos olhos azuis de Samuel e disse: Obrigado por tudo. Te pago o trailer, te envio dinheiro. Agradeço pelo tempo que passamos juntos. Eu não quero nada. Fique com você, disse ele. Não é assim que somos. Não ficamos com presentes de alguém se não estivermos juntos. Ele fechou o senho e disse: Encare o presente como um presente de cliente. Eu pensei por alguns minutos e agradeci. Muito obrigado. Fui até o banheiro, peguei um roupão, me vesti e o encarei. Vou te acompanhar até o lado de fora. Ele fixou no chão. Abri a porta do trailer, esperando que ele saia. Parece grosseria, eu sei, mas pensem comigo. Ele estava terminando comigo. E isso inclui em retirar a pessoa da sua vida, concordam? Nós ciganos, quase não existe términos, quase não existe divórcio entre nosso povo. E quando existe, são pesados. Ele ficou ali parado, eu na porta. Por 10 minutos, ele saiu do trailer e eu fechei a porta. Às 10 horas, eu estava pegando o ônibus para Paritins. Eu precisava de alguns dias para me acostumar com a ausência de Samuel. Muitas horas depois eu cheguei até uma pousada em Paritins e a cidade estava cheia. Seria fácil me esconder por ali. Ou não. Uma multidão estava reunida no Bumbódromo para ver o festival, aonde o boi garantido e o boi caprichoso se apresentariam. Ouvintes, inexplicável as maravilhas que vi. Seria comparada ao Carnaval de São Paulo ou Rio, talvez. Paritins, a alegria é grande, todos ganhamos com a apresentação. Um apresentador pediu para a rede de televisão filmasse a plateia, e lá estava eu. No meio do público animado, eu estava com a cara de enterro. Os homens, o homem que eu amava tinha me dispensado. Por que eu não lutei? Vocês estão se perguntando por que eu não lutei por ele, o amor da minha vida? Eu explico. Em minha cultura, o que um não quer, dois não brigam. A vida é simples, segundo os ciganos. E nada se resolve quando a gente está com a cabeça quente. O ideal é deixar passar alguns dias para depois você tomar uma decisão. O certo seriam 3 dias. Mas
Tava decidido, eu não queria ficar pensando na possibilidade, não, né? Ter pensar no se, e se, e se, e se não é pra mim. Samuel demonstrou que não queria estar comigo. Por que eu iria até sua casa, me deitaria no chão da porta de sua casa e choraria? Me responda. Ele escolheu e eu aceitei. Agora, precisava ensinar o meu coração a não amar ele. E aí seria um grande problema. Eu estava linda, me arrumei poderosa e ele me dispensou. Então, optei em viajar, mesmo com a agenda cheia, mesmo com as minhas obrigações. Eu me afastei. O fato de Samuel ter terminado comigo doeu muito. Eu diria que doeu até mais do que a própria morte de Jonathan. Mas eu sobreviveria. Ficaria só mais alguns dias e voltaria para a minha realidade. Estava seguindo para a pousada quando encontrei mais pessoas indo para o mesmo lugar. Caminhamos juntas, eu tive a sensação de que eu estava não sozinha. Depois eu estava entrando no meu quarto, me troquei, deitei na cama e adormeci. Claro, o espiritual fez eu ter sonhos com Samuel, com o acampamento, muitas sombras. Acordei suando ao ponto de molhar a cama. Levantei, tomei um banho e resolvi voltar para Manaus. Tinha alguma coisa errada. Assim que eu cheguei em Manaus, entrei no acampamento, uma vez no meu trailer, e eu já ia descansar, porque aquele dia minha agenda estava cheia. E alguém bateu na porta. Abri e o rosto de Samuel apareceu. Mas como a gente não tinha nada, eu fiquei observando ele, ainda do lado de fora. Ele não poderia entrar. Mesmo que ele me dê um trailer, ele não poderia entrar, porque eu convidei ele para sair. Ou seja, eu retirei o convite dele. Ele não dizia nada. Ficou do lado de fora me olhando. Então eu sugeri: vamos até a minha tenda de atendimento. Lá nós conversamos. E nós fomos. Assim que ele se acomodou, ele já me perguntou: por que não está com o Iago? Porque eu não quero, respondi. Mas acho ideal ambos terem um ao outro, disse ele com uma certa hesitação. Ok, já notei. Não vai mesmo estar com ele? Perguntou ele. Me aproximei falando baixinho. Por que você está tão interessado? O que eu faço ou que eu deixo de fazer já não te interessa mais. Você terminou comigo. Agora, daqui para frente, é por mim. Eu disse em tom de voz baixo, parecendo o máximo estar calma. Mas eu estava bem longe disso, meu peito doía. Eu vi aquele homem pedindo você em namoro, ou até mais que isso, disse Samuel. Eu cruzei os braços e fiquei em silêncio. Vendo que eu não diria nada, ele continuou. Seriam da mesma cultura, salvariam seu povo de más influências. Continuei de braços cruzados. Eu estava sofrendo demais para discutir, mas eu não aceitaria aquele homem vindo dando palpite na minha vida. Eu me amo acima de qualquer coisa. Vendo Samuel, que eu não reagia, ele levantou e disse: eu sinto sua falta. Ele olhou nos meus olhos e então eu descruzei os braços. Eu sou grata por cada minuto que nós passamos juntos. Você me tirou talvez de um luto que seria eterno. Nosso povo acredita em destino. E o universo te trouxe até mim. O universo viu que eu precisava de você e o trouxe para mim. Falamos de relacionamento,
Se isso te incomoda, não quero ser um peso na sua vida. Acredite, eu não quero. Quero tudo o que você tinha para me dar. Mas acabou e tá tudo certo. Eu respeito a sua posição. Mas eu não quero que você venha me dizer o que eu tenho que fazer ou não. Fique em paz. Não estou te cobrando nada. Não quero problemas. Quero ser feliz, mas nosso relacionamento, ou seja lá o que nós tínhamos, acabou. Agora, se não tiver nada para dizer, eu quero que Samuel, em poucos passos, me alcançou e encontrou os nossos lábios. Num beijo profundo e longo. Afastei o beijo. Não posso beijar você aqui. É onde eu recebo as pessoas. Esse lugar é sagrado. Ele me pegou no colo, me colocando no seu ombro, como se eu fosse um saco de papel. Andou alguns passos, eu juro, e me colocou no chão. Já estávamos dentro do trailer. Como ele chegou tão rápido? Ele me encostou na parede de dentro e me beijou, como se eu precisasse daquele beijo, como ele precisasse do beijo para sobreviver. As paredes de metal estavam geladas, mas mesmo assim, meu corpo estava em chamas por aquele homem. Ah, eu ardia por ele. A razão dizia: sai daí, se afasta, você não tá vendo? Ele te dispensou, deixa de ser besta. Mas o coração dizia: ah, só mais uma vez. Foi quando meu corpo foi suspenso. Samuel me levantou, me apoiou entre suas pernas, uma de cada lado, e as minhas pernas foram abertas, enquanto o beijo dele passou a ser no meu pescoço, enquanto suas mãos acariciavam os meus mamilos, e a única coisa que conseguia fazer foi tirar a sua camisa enquanto ele mexia em meu corpo todo ao mesmo tempo, parecendo que tinha até mais braços do que tinha na verdade. Um massageava meu bumbum, enquanto o outro massageava o mamilo. Não era braço que cutucava lá embaixo. Parecia que foi quando Samuel me colocou um mamilo na sua boca, fazendo eu gemer. Se acalma, você vai me machucar, eu disse. E essa frase foi a minha perdição. Ele me levou até a cama, praticamente me jogando sobre ela, e em segundos eu estava sem nenhuma roupa, completamente nua. Samuel abriu meu sexo com muita rapidez, enfiando um dedo e abrindo ainda mais antes da penetração. Você me quer. Achei que você me odiava, mas você me quer, disse ele urrando. Você é minha. Ele tirou a sua própria roupa, rápido, e podia jurar que o seu membro estava ainda maior. Ele me deitou de barriga para cima e levantou as minhas pernas em seus ombros. Samuel, por favor, o quê? Não me machuca. Ele posicionou seu membro na porta da minha carne inchada e estocou de uma vez só, até onde ele sabia que eu aguentaria. E eu arqueei as costas, mesmo com as pernas em posição de crossfit. Ele parou preocupado, me olhando. Você está bem? Confirmei com a cabeça, entorpecida com a sensação daquela investida. Você aguenta mais? Ele perguntou e eu neguei, com a cabeça. Eu estava sem fôlego, me sentia completa, mesmo sabendo que ainda faltava um pouco para ele entrar. Ele me soltou uma das pernas, deixando a outra em seu ombro, enquanto estocava ardentemente, introduzindo-se dentro de mim. Uma mão massageava minha carne inchada, enquanto introduzia em mim.
Minha, minha, você é minha. Não sou. Lembra que você me deixou e você tentou fugir, disse ele. Já tinha um avião. Seguia para Paritins no dia seguinte. Mas você voltou e você é minha. Aceite isso. Não fui eu que fugi primeiro. Eu disse, corajosamente, embaixo daquele homem grande, deliciosamente quente e cheio de vontade. Foi então que eu vi o quanto aquele homem estava se segurando. Olhando nos seus olhos, a cor foi mudando para um amarelo brilhante. Ele jogou um travesseiro no interruptor e a luz apagou. Ficou todo escuro. Seu corpo foi ficando mais quente e mais peludo. Por Deus, a sensação aumentou. Estava derramando sobre aquele homem, que mais parecia um animal. Quando eles tocavam, sugavam o seio e mexiam minha carne sensível. E eu explodi. Quando ele me virou de joelhos na cama, me apoiando nas costas, ele me sugou por longo tempo, até eu reclamar. Então, só então, ele colocou um dedo no lado de trás e aos poucos eu ia perdendo as forças, escorregando as minhas pernas, uma explosão que tive em segundos. Como poderia esquecer aquele homem, me diz? Depois de algum tempo, o meu sexo apertou, fazendo Samuel gemer de dor. Assim, ele continuou. Meu corpo estava implorando que tudo aquilo acabasse por conta da exaustão, mas sem sinal de Samuel se cansar. Então o afastei em um movimento rápido. Me virei de frente, abrindo a boca para ele, mesmo no escuro. Ele viu a minha boca, aceitou, estocando dentro dela. Em mais alguns minutos, ele me entregou o tão esperado líquido do prazer. Eu quase engasguei, com tanto que ele me deu. Em alguns minutos depois, eu levantei da cama, fui até o chuveiro, me lavei e relaxei embaixo daquela água quente. Eu estava dolorida e pensar que ele não tinha colocado tudo. Ouvi a porta do box abrindo, notei que tinha companhia. Samuel me abraçou por trás e me beijou. Esme, eu achei que tinha te perdido. Calma lá, mocinho, disse brincando. Ainda não temos um relacionamento. Tá certo, eu mereço isso. Você tem razão. Casa comigo. Mas você não é da minha cultura, eu disse a ele usando as palavras dele. Exatamente como ele disse. Ele não gostou. Me virou de frente, olhou nos meus olhos. Você vai aguentar as minhas ausências noturnas? Você vai aguentar quando eu precisar fugir da Discovery? Você vai aguentar ter o risco de ter gêmeos meus e perder a consciência? E eu respondi, sim. Mas você vai aguentar quando receber outra proposta de casamento? Tá bom. Eu tenho ciúme de você, eu concordo. Você é minha. Samuel, há 2 dias atrás você me deixou. Queria que eu me casasse com outro homem. Sim, respondeu ele. E passei os 2 últimos dias como os piores dias da minha vida. Imaginei ele beijando a boca que é minha, possuindo o corpo que é meu. E fui atrás de você, no outro acampamento, onde ele já estava com uma outra loira. Apesar de parecer com você, não era você. Que ótima notícia, disse sorrindo, porque eu sabia que era Magali. E ela merecia o melhor.
Samuel disse. Amor, case-se comigo. Você acabou de me deixar e eu estava resolvido a te deixar. Vamos começar devagar, pode ser? Eu quero o que você quiser. Mas enquanto isso, você poderia usar uma aliança minha, teimosa? Disse ele. Minha bravinha, disse com amor, enquanto se ajoelhava na minha frente, levantando a minha saia, afastando a minha lingerie, aproximando a boca, enfim. Começamos mais uma sessão de amor. E ele ficou comigo o dia todo, até as 22 horas. Após a janta, ele se foi. E eu sabia o motivo. Nós sabemos o motivo. No dia seguinte, acordei com alguém batendo na porta. Pelo jeito que batia, sabia que não era Samuel. Vesti meu roupão e abri a porta. Apareceram dois homens de terno preto. Senhora Esmeralda? Perguntou um deles. Confirmei com a cabeça e ele continuou. Somos Enoque e José, da Discob. Podemos conversar? Sim, me daria um minuto para trocar de roupa? Atendo ambos na sala de atendimento. Fica por ali, ó. Podem ir. Eles saíram na direção indicada. Demorei alguns segundos para trocar de roupa e segui até onde eles estavam. Me arrumei rapidamente e, ao me aproximar, vi que ambos estavam em pé na sala de atendimento. Que rápida! Parabéns! Disse um deles. Em que posso ajudar? Estamos procurando o Sr. Samuel. Ele está? Não, não está. Estão procurando ele por qual motivo? Ele é um lobisomem, a senhora sabia? Eu ri, divertidamente, como se fosse uma piada, mas nós sabíamos que não era. Então eles aguardaram me calar. Quando isso aconteceu, eu disse: Vocês só podem estar brincando. Não, senhora, não estamos. Ele é um assassino. E quantas pessoas ele assassinou? Eu perguntei. Dezenas, incluindo seu ex-namorado Mateus. Poderia ver a credencial de ambos? Eles se entreolharam e mostraram ambas credenciais, e eu só conseguia ver que ambas eram diferentes entre si. Qual delas seria falsa? Ou havia alguma verdadeira ali? Nesse momento eu levei o pensamento a Deus e a Jesus e me concentrei com os meus mentores que me auxiliaram naquele momento. Senhor José, qual o seu nome do meio? Disse falando para o outro rapaz, loiro, à esquerda. Eu sou José. Seu nome do meio é José. Te dou uma segunda chance para me dizer. Senhora Esmeralda, eu não sou um investigador. E sim, de acordo, poderei ser investigada por oficiais autênticos. Aliás, o que é a Descobre? Este é o cartão, disse o José Enoque, esticando um papel pequeno, com a cor branca com o seu nome escrito. E só o seu nome. Se souber de alguma coisa, por favor, nos avise. Sabemos que você é uma mulher digna, que trabalha muito, cuidando com quem se associa. Digo mesmo para o senhor, afinal, seu parceiro nem sequer me disse o nome. Mas eu digo, o nome dele é Maurício, irmão do Mateus. Talvez um estupra igual ao irmão, disse encarando o rapaz. Nesse momento, Maurício levantou a cadeira e desferiu um tapa em meu rosto, com tanta força que me jogou no chão. Quem você pensa que é, seu monte de fezes? Gritou Maurício. O outro ralhou com ele enquanto ele me ajudava a sair do chão. Você tá maluco? Não se faz isso com uma dama. Se ela fosse uma dama,
não sairia com o meu irmão Mateus. Seu louco, vamos embora. Sinto muito, senhora Esmeralda. Garanto que o senhor vai sentir muito mais. Eles saíram e eu fui socorrer meu rosto. Assim que peguei o gelo, enrolei em uma toalha e coloquei no meu rosto. Passei o dia trocando o gelo. Queria evitar que Samuel visse meu rosto. Não queria briga. Maurício queria, por isso me bateu, sabendo que Samuel iria se vingar. Fora incidente, o dia, fora esse incidente, o dia foi tranquilo, apesar do incômodo no rosto. A noite chegou e Samuel chegou por volta das 19 horas para jantar e imediatamente viu o meu olho roxo. O que aconteceu, amor? Disse ele, colocando a mão sobre o meu rosto. Vieram dois agentes aqui e um deles não era agente da Discovery. Agentes da Discovery não agridem pessoas suspeitas, a não ser que tenham certeza de que são culpadas ou não são agentes, disse Samuel. Pois é, eu descobri, ele é o irmão de Mateus. O rapaz que você me ajudou, me salvou, lembra? Eu disse a Samuel e ele sorriu, me abraçou, me segurando delicadamente pelo queixo, e me ergueu para encará-lo. Que bom que você está bem. Ele me beijou e iniciamos mais uma deliciosa sensação de amor. Sim, eu amava ele. Me sentia satisfeita com ele. Algum tempo depois, estava deitada de costas para ele, quase dormindo, quando ele se ergueu a cabeça, uivando. Meu corpo estremeceu. Do lado de fora, uma certa distância, mais alguns uivos em resposta. Virei para Samuel, que já estava transformado, sem fumaça, sem explosões, sem ossos quebrados. Só transformou. Ele abriu a porta e saiu. Tomei banho e segui até a cozinha do acampamento, pois eu estava com fome. Assim que cheguei, encontrei Magali, que veio até mim. Esmeraldinha, sua linda! Engraçado esse nome que ela tinha me dado, né? Podemos conversar? Sim, claro. Vamos até minha sala de atendimento, pode ser? Mas deixa eu pegar um lanche, eu tô morrendo de fome. Você aceita um? Não, querida, obrigado. Só um minuto que eu já pego um pra mim. Assim que estava com o meu lanche na mão, seguimos para a sala de atendimento. Uma vez na sala, eu comecei a comer meu lanche enquanto ela dizia: Quero te agradecer. Você havia me dito que em meu caminho estava longe daqui. E mesmo dia conheci Iago, me propôs casamento e eu aceitei. Parabéns, lindona, você merece, disse correndo para a sala. Samuel havia me contado, mas fico feliz que ela tenha vindo me contar ela mesma, sinal que estamos estreitando os laços. Mas eu quero aproveitar para te contar que eu também sou filha de Omar. Eu me calei. Meu pai chamava Omar ouvintes. Eu deixei ela continuar a contar e me mantive em silêncio. Nós duas Esmeraldas temos o mesmo pai, por isso que viemos para cá, a pedido dele. Ele sabia que vocês cuidariam de nós. Ele não sabe que sua mãe morreu. E eu quero te dizer que ele sempre a amou, disse Magali. E eu caí no choro ao ouvir isso. Eu não estava sozinha no mundo. Eu tinha uma irmã. Na verdade, quem olhasse de fora saberia que tínhamos parentesco. Mas eu, na minha redoma, nunca reparei isso. Abracei ela, chorando. Por que você demorou para me contar? Ah, eu queria que você gostasse de mim por mim mesma. Eu não queria que você gostasse de mim por sermos irmãs. E aonde está o mar? Perguntei a Magali. Se escondendo da Scooby, disse ela. Ao mesmo tempo que eu ouvi esse nome,
Minha barriga gelou. E ele está seguro? Perguntei preocupada. Sim, acredito que sim. E deve estar fazendo mais irmãos para nós, disse ela sorrindo. Sim, ele não fica sem um relacionamento, né? Estávamos sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Meu pai é um capítulo à parte. Fica a história para outro dia. Muito obrigada por me fazer a sua irmã, eu disse a Magali. E falando nisso, com todo o direito de irmã, posso te perguntar o que aconteceu com seus olhos? Magali perguntou e eu contei para ela, omitindo o fato de Samuel ser lupino e ter me salvado naquele dia. Esme, Iago tem recebido também. A descobre lá no acampamento. Eles são bem abusados. Perguntam para ciganas, abusam nas perguntas. Você poderia nos manter informados sobre o que acontece aqui? Perguntou Magali. Sim, claro. Caso voltem, aviso vocês. Disse e foi a primeira vez que eu olhei Magali com carinho. Eu tinha uma irmã. Na verdade, eu já sabia. Eu sempre soube, era só nos olhar para descobrir que nós tínhamos alguma coisa em comum. A cor de cabelo, a cor dos olhos. Ela era um pouco maior que eu, mas éramos muito parecidas. Eu perguntei para ela: quando será o casamento? Em alguns dias, ela respondeu. Você tá grávida? Não, eu ainda sou virgem, ela respondeu. Você será muito feliz, só ao encontrar o ponto de equilíbrio entre vocês dois. Respondi a ela e ela me abraçou. Obrigada, irmã. Vamos procurar mais irmãos? Sim, e vamos procurar o pai também, afinal de contas. Espero que ele esteja bem. Eu também espero que ele esteja bem, disse uma voz masculina, vindo atrás de nós. Quem é você? Disse Magali. Sou um velho amigo da sua irmã. Era Maurício, que tinha voltado ao acampamento naquele momento, mostrando um dedo para nós duas. Vocês são irmãs, certo? Sim, e eu sou a gêmea má, disse Magali, se aproximando ainda mais dele. Ele a enfrentou, até que aconteceu algo que eu nunca imaginei. Magali fez meia transformação, ou seja, seu corpo metade lupino. Sua voz mudou, os tons dos olhos verdes passaram a ser vermelhos, brilhantes. O rapaz se assustou. Quis correr, mas ela derrubou ele. Ele não levantou mais. Pelo susto, teve um ataque e ali no chão mesmo ficou. Magali virou para mim devagarzinho e disse: Não tenha medo de mim, por favor. Eu a abracei, beijando seu rosto. Eu não tenho. Conheço muito bem o temperamento lupino. Abri a gaveta, retirei um pequeno papel que o rapaz da Descobre tinha me entregue e entreguei para minha irmã. Ela disse, olhou o papel e simplesmente falou: Deixe comigo. E aqui, ouvintes, nós terminamos mais um capítulo. Hoje eu peço desculpas, a voz andou falhando, né? Fiz bastante mensagens ontem, anteontem. Realmente a voz está falhando. Uma das seguidoras pediu para fazer um chá específico, eu vou fazer. Precisamos da voz inteira, né? Afinal de contas, a história que é história tem que ter a voz maravilhosa. Nós estamos tentando, não temos a voz maravilhosa, mas um dia, quem sabe, isso vai acontecer. Aqui nós terminamos mais uma história. Lembrando, é uma recontagem. Algumas coisas nós cortamos para o capítulo ficar mais enxuto, mais gostoso de se ouvir. Tem mais alguma dica? A gente continua aqui ou faz as novas? Me contem. Vocês gostaram dos calons? Os calons mandaram bastante mensagens. Acontece que eu preciso deles online para eles estarem me respondendo algumas perguntas. E eles ainda não são online.
demora, o processo com os calões demora um pouquinho mais. Mas estamos aí para mandarem mensagens, combinado? Vou abrir caixinhas de pergunta aqui no canal, nos posts. Você consegue responder para mim, por favor? Muito obrigada, viu? Te agradeço. Chegou até aqui, um beijo no seu coração. Muito obrigada, uma ótima semana para você.